Olá, gente, tudo bem? A gente está iniciando aqui a nossa primeira live. A live, na verdade, a primeira live de uma série de lives maravilhosas, tá certo? Com mulheres maravilhosas. O projeto vai começar, um projeto sonhado por todas nós que vamos aparecer agora. É o projeto chamado Agora São Elas. E são lives em que a gente vai receber aqui milhares de mulheres. Quando eu digo milhares de mulheres, hoje está um pouquinho a câmera aqui para todo mundo, né? Mulheres maravilhosas que têm um repertório maravilhoso para dividir com todos vocês aqui. Eu vou ser só a mediadora, tá certo? A mediadora desse evento maravilhoso que é o Agora que São Elas. Então, durante o mês de maio, toda terça e toda quinta-feira, a gente vai receber aqui mulheres maravilhosas com um currículo maravilhoso. Vocês não estão entendendo o currículo de cada uma delas. E elas vão contribuir majestosamente para a nossa vida, né? Não só necessariamente, a Patrícia é professora de literatura, ela vai falar sobre o Enem. Não, gente, são os mais diversos temas, principalmente que está acontecendo com a gente no cotidiano, nós enquanto professores, nós enquanto pessoas, né, convivendo, sabendo de tudo que está acontecendo. E não foi à toa que a gente começou hoje com a Virgínia. Esse projeto foi sonhado, né, comigo, com a Virgínia. Saudade, Thaís, comigo, com a Virgínia, com a Eveline, com muita gente. Era um projeto que a gente tinha para fazer presencial. No entanto, por conta da pandemia e outra coisa, era para a gente começar no dia em março, né? Mas por conta de muita coisa a gente não fez, então a gente trouxe para o Instagram esse projeto, que ele vai ser muito amplo, depois ele vai para o YouTube. É um projeto em que a gente recebe as maiores mulheres aqui do Ceará e quem sabe do Brasil, né? Eu não vou dizer muita coisa para vocês. E que elas vão propor muita coisa, em que elas vão de alguma forma nos ajudar, tá certo? Então eu vou receber aqui a Virgínia Villagrán. A Virgínia Villagrán é professora de redação. Virgínia, dá um alôzinho aqui para te chamar. Ela é professora de redação, mas mais do que professora de redação, a Virgínia é uma das mulheres que eu conheço de uma competência, que eu conheço de uma sensibilidade com o outro, de olhar no olho do outro e dizer assim, ela consegue entender a gente. Tá certo? E quando a gente sentou para fazer esse projeto, a gente sentou com essa ideia também, de oportunizar que grandes mulheres pudessem fazer a mesma coisa que a Virgínia faz com a gente todos os dias. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou chamar ela aqui, né? E aí, o que, que vai acontecer com essa rainha aqui, a Virgínia? Estou aguardando ela aceitar. Ela é professora, ela é mestre em educação, melhor do que ela, possível. E dessa mulher maravilhosa aí, né? Que apareceu para vocês, tá certo? E aí a gente já se conhecia, nós trabalhávamos juntas, trabalhamos ainda juntas na mesma escola, e esse ano a gente ampliou mais ainda, não foi, Virgínia? Isso Além aí. de trabalhar numa escola, a Virgínia me convidou para fazer parte do time dela, né, como coordenadora da escola Matias Beck, que é uma escola de ensino médio, mas eu vou deixar ela falar. Agora é a vez da Virgínia falar. Virgínia, me diga aí quais são, né, todas as suas funções, que são inúmeras, né? Só os 30 minutos que nós reservamos não vai dar. Vamos lá. Não, não. Mas assim, é bom porque fica com gosto de quero mais, né? Então, assim, ó, Isso. pra ver, né? O áudio tá legal aí, tá tudo Tá bem? legal. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Vou até botar no computador para a gente ter essa noçãozinha. Vai lá, pode falar. O presente é meu, né? Em estar aqui, em ter a Paty na minha vida. Quem conhece sabe. E assim, a gente já estava com algum tempo, com alguns planos de vir com Agora São Elas, né? Meio o Agora que são elas. E aí a Sim, gente, dentro dessas propostas, a gente decidiu, ficou pensando em alguns temas. Poxa, vamos começar como? Como é que a isso. gente começa? E aí, pensando nessa perspectiva de pandemia, nessa perspectiva de comunicação, já que a nossa área de formação é letras, né? Eu fui apresentada há mais ou menos uns 8 anos a prática restaurativa de resolução de conflitos, junto com a TDAH, né? Isso na direção da Escola Tiesbeck, que é onde a gente está.
Eu como diretora, a Patrícia assumiu como coordenadora e a NET está aí com a gente também. Não é? Já já a NET entra em outro momento para poder fazer uma live com a gente. E Certeza. um dos princípios da prática restaurativa, da comunicação não violenta, é a empatia. Né? E aí a gente conversando, saía da minha cabeça essa necessidade, vivendo em todas essas instâncias, vivendo como amiga, como esposa, como profissional, como professora, como gestora que está cuidando de outros professores, como a gente precisa ter cuidado com essa comunicação à distância. Né? A comunicação ela já é um pouco truncada quando a gente está no presencial. Então, quando a gente está à distância, como é que eu posso fortalecer essa conexão? Como é que eu posso ter essa escuta empática da necessidade do outro? Então, e aí, aproveitando, né? Aproveitando aqui, eu já vou começar fazendo a pergunta, porque, gente, a gente programou essa live para uns 30, 40 minutos, tá certo? Para que ficar com gostinho mesmo de quero mais, porque quando a gente pegou para estudar, a Virgínia já sabe, eu fui estudar, né? Não vou estudar, porque a Virgínia já sabe falar tudo, aí a gente pegou o livro para estudar, né? Comunicação não violenta. E aí eu disse assim, menina, é muita coisa, não vai dar só para uma live de 30 minutos, não. E o Instagram dá a gente apenas 1 hora, então a Virgínia não tem problema, não. A gente faz mais de uma vez. Pois é, cara, 1 hora, mas a gente vai sempre fazer assim entre 40, né? Para poder vocês perguntarem também, ter essa oportunidade. E aí eu vou começar. Posso começar? claro. Com uma pergunta extremamente difícil, porque é igual quando as pessoas perguntam o que é ética. Todo mundo sabe, mais ou menos, dar um exemplo de que é ética, mas poucas pessoas sabem colocar em prática e poucas pessoas sabem definir. E aí eu vou te perguntar, o que seria essa escuta empática? Na verdade, as pessoas, empatia e gratidão virou moda, né? Virou moda. Agora, a gente colocar empatia e a gratidão na prática é meio complicado. Até porque, quando a gente fala de empatia, a gente tem que se esvaziar. E se esvaziar não é fácil. Né? Então, imagina, a gente vem com toda a nossa bagagem, essa mochila e essa mala carregada, muitas vezes de mágoa, de dor, né? De sofrimento. E aí, o que é que acontece? Quando a gente vai ouvir o outro, nem sempre a gente se estabiliza para ouvir. E aí, a nossa escuta, ela não é facilitadora. Na verdade, é uma escuta já carregada de muito julgamento, né? E isso vai não só na linguagem verbal, não. A gente precisa, na verdade, ter muito cuidado com o nosso texto escrito. A gente precisa ter muito cuidado com os nossos áudios. Na verdade, a gente precisa ter cuidado até com as figurinhas, com os emotions que a gente está usando ultimamente. Né? Então, assim, quanto de carga de sentimento a gente está colocando nessa escuta? Então, a primeira base da escuta empática, eu só vou conseguir ser empática na minha escuta se eu me esvaziar. Então, se eu já ouvi com aquela perspectiva prescritiva, né? Então, Paty, eu estou passando por um problema, eu queria conversar contigo. Então, se a Patrícia ela já vem me ouvir com aquela, não, amiga, sabe o que é que eu acho? É porque você deveria. Acabou. Acabou tudo. Acabou. Acabou. A gente não acolhe, né? Ô, Porque, mania. na verdade, nesse momento, a pessoa só precisa ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Ela não precisa de prescrição. Né? Na verdade, é um desabafo. Eu preciso dos teus ouvidos como amiga. E como tem sido difícil a gente encontrar esses ouvidos. Né? Muito. Então, um ouvido que não julgue, um ouvido que não prescreva, um ouvido que não
Complete enunciados, isso acontece demais, principalmente nas nossas relações amorosas, né? Então, muitas vezes, a gente completa o que o outro quer dizer e a gente completa no nosso ponto de vista. Na verdade, o outro não queria nada daquilo, né? Na verdade, o outro queria algo muito simples, muito básico, poderia ser a missão. Mas a maneira que a gente escuta e que a gente completa os enunciados é que é bem complicado. E, Virgínia, só complementando isso, e quando a pessoa, a gente está querendo ser só ouvida, né? E a pessoa começa a dar aqueles exemplos que o dela talvez fosse um pouquinho pior, né? Aquela história, eu tô com dor de barriga. Ah, mas eu tenho tal coisa, né? Ou seja, onde é que ele me acolheu nesse momento? Qual foi o processo de acolhimento aí? Na verdade, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente troca de papel muito rápido, né? Então, nesse processo de escuta, às vezes, quem nos procurou para ser escutado, ele passa a ser o alvo. É a gente que retribui com muita mágoa, com muita dor. Por isso que eu disse, esse processo de empatia é um processo que a gente precisa se esvaziar mesmo. E assim, não pressupor. Eu não posso fazer suposições no que não foi dito, né? É muito próximo a galera aí do português que está na nossa live, né? As amigas lá, Eveline. Então, assim, eu não posso complementar os enunciados. E quando a gente tem dúvida, a gente precisa perguntar: tá bom, você desabafou. Como é que eu posso te ajudar? O que é que você quer que eu faça agora? Como é que eu posso, a partir do teu relato, o que é que você quer que eu faça? E aí deixa o outro dizer, porque também tem uma dificuldade imensa da gente ser clara nos nossos pedidos, né? Então, Isso. é algo que a gente vai conversar depois, porque a escuta é difícil, mas o pedido também é difícil. Às vezes, no pedido, por trás vem uma acusação, né? Então, era muito fácil eu pedir ajuda, mas aí eu acabo sem pedir, eu acuso o outro porque não me ajudou. E aí gera os nossos capítulos aqui, que é uma leitura que a gente indica demais. Gente, comunicação violenta. A gente tem um arquivo em PDF, então quem tem o contato da Patrícia, né, entre em contato com ela, a gente está disponibilizando. A gente gosta ainda do cheirinho de livro, né? Mas a gente é professor, né? Nesse período de pandemia, a gente está compartilhando muito arquivo PDF, né, com os amigos. E esse livro é um livro para a vida. É um livro para a gente ler, para a gente reler, para a gente rabiscar, porque a gente precisa cuidar da nossa fala. Quem me conhece sabe, né? Ou então, né? Então. E assim, gente, quando a gente fala da comunicação não violenta, uma das coisas que eu já conversei, inclusive, e até com a Carol que está aqui, é o quanto a nossa fala, ela é carregada dessa violência, muitas vezes, né? E eu não estou falando de violência, gente, a gente bater em alguém, não, tá certo? Ou da gente usar daquelas palavras ruins. Mas o quanto, às vezes, o nosso tom é violento, né? E a gente, como a Carol falou assim, a gente nem percebe que faz isso. Não. Mas por que a gente não percebe? O que vocês acham que a gente não percebe? Hein? Porque a gente passou a vida inteira ouvindo isso também. A gente é muito espelho, né? A gente reflete muito o que a gente recebe. Tá certo? Tem muita gente perguntando um monte de coisa. Meu Deus! Mas a gente vai responder. A gente vai responder, viu, gente? Gente, às vezes na live não tem como a gente acompanhar, né? A gente não tem ainda o nosso apoio técnico para poder ir acompanhando as perguntas e repassando para a gente. O que é que eu combinei com a Patrícia? A gente realmente combinou um tempo curto. Na verdade, o que eu queria é instigar vocês para o tema. E aí, essa live vai ficar salva. E a nossa proposta é, a partir do questionamento de vocês,
a gente gerar novas possibilidades de discussão e, de repente, em outros canais, como o YouTube, enfim. Mas, assim, nesse momento, qual é a nossa preocupação e por que a gente pensou nessa live agora? Porque a gente precisa cuidar de pessoas. É o nosso... É a frase da Virgínia, cuidar de É. pessoas. A gente é gente que precisa cuidar da gente. E eu me preocupo muito na função que eu exerço na escola, né? Eu estou em duas realidades, eu estou na escola privada e estou na escola pública. Na escola privada, eu estou com o pé na sala de aula, estou no chão da escola como professora. E é super importante isso. Né? Para poder eu assumir a gestão, eu preciso saber como é que é o outro lado. Isso também é gestão empática, né? Que aí vai ser uma outra proposta que vai vir comigo, a Patrícia Anete, que é o carro-chefe da nossa gestão na NTI Matias Beck. É o quanto eu estou sendo empática para o outro. E nesse momento, os nossos colegas professores, nós gestores, estamos sendo bombardeados, né? Então a gente deu um exemplo da vida pessoal, mas tem muito essa situação da escuta empática do professor dentro do contexto educacional. O quanto eu empático com o meu estudante. E aí vai na bola de neve. O quanto o meu gestor, o meu supervisor, o meu coordenador está sendo empático comigo. Que aí vem a próxima pergunta, né? Exatamente. Quando escutar com empatia, olha aí, ó, quando escutar com empatia, fortalece essas conexões interpessoais. Quando isso acontece? Então, quando eu escuto sem julgamento nenhum, eu não faço nenhuma previsão. Vou dar um exemplo básico que a gente está vivendo agora nos grupos com os estudantes. Pronto. Professora, é muita coisa. É muito arquivo, parece que eu estou sendo bombardeado com um monte de arquivo de PDF. Eu não vou fazer nada. Não vou fazer. Tem duas situações. Ou eu faço essa leitura como algo pessoal, Virgínia. Então, poxa, ele não quer aquela produção que eu dediquei a madrugada inteira para poder entregar com todo amor e carinho. Aí eu estou fazendo uma escuta muitas vezes vitimizada. Eu estou colocando da situação. E, na verdade, quando eu me esvazio totalmente e acolho essa demanda e esse retorno do meu aluno, por que é que ele não consegue? Por que é que ele está sentindo tanto esse bombardeio de arquivos? Será que é um bombardeio mesmo? Porque às vezes a gente, enquanto educador, a gente não olha como aluno, né? Quantas vezes a gente elaborou uma prova, a gente elabora a prova para o supervisor, a gente não elabora a prova para o nosso interlocutor, né? De fato, o enunciado mega da galáxia para poder surpreender o nosso coordenador de área. Mas será que eu estou sendo comunicativa com quem vai receber? Porque o meu foco é meu estudante. Então, muitas vezes a gente não é. Isso aí já é uma comunicação agressiva, né? Então, quando eu faço essa acolhida dessa demanda desse estudante, pergunto para ele, por quê? Por que você está com tanta coisa? Está ruim a tua conexão com o celular? Como é que está em casa? Quando a gente pergunta como é que está em casa, abre a porteira. Foi justamente o ponto. E aí, eu abro o canal de comunicação para esse estudante chegar para a gente e dizer, tia, não está dando, é um relacionamento em casa que é complicado, eu não tenho uma casa em silêncio para poder eu conseguir estudar. O horário que eu tenho para estudar é de madrugada, mas o professor está de plantão durante o dia. Eu compartilho a internet com todo mundo da minha casa, não dá para eu abrir um vídeo explicativo de aula. Então, assim,
é uma situação que eu deixo de fazer um pré-julgamento, porque até então, qual era a leitura? O menino é responsável. Ele Isso, não ele não quer. quer fazer nada, não quer. Poxa, ele não faz nada. Ele só estuda. Por que ele não vai abrir esse arquivo? Ah, mas é só um arquivo. Mesmo que ele seja de 10 páginas, coitados, né? Porque o negócio também não tá sério. Não tá bom para ninguém aqui nessa história. É, não tá bom para ninguém. Mas, gente, calma, viu? Porque a gente vai se orientando, né? Lá na escola, a gente vai, já criou o roteiro para os meninos, viu? Não se preocupe, não. Qual é a ideia? A gente precisa se entender. Porque para o professor também é muito complicado. E aí a gente vem com isso empático enquanto gestão, de tranquilizar, que ele não precisa transformar o ensino presencial a remoto, é totalmente diferente. Né? Então, Muito, gente. ele está angustiado nesse momento. Então, assim, esse equilíbrio entre a fala e a escuta é extremamente necessário, né? Até porque a nossa maior preocupação é com a nossa saúde mental. Como é que a gente vai sair? Né? Eu vivo falando para as minhas coordenadoras e para os meus professores. Gente, nós precisamos estar bem, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar do espírito, a gente precisa sair dessa pandemia bem. Não é só não pegar o Covid, mas é você estar dentro de casa, resguardado, em um ambiente de paz e tranquilidade. E é verdade. Ela sempre fala isso pra gente, que a gente precisa se cuidar. Porque para cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Então, Exatamente. isso é uma verdade, gente. Isso é uma verdade. Todos os dias ela sempre fala isso pra gente, pra NET, que somos as coordenadoras da escola, mas também para os professores. Vocês precisam estar bem. Acolha, né? Acolha essa demanda, veja como é que a gente pode fazer, entendeu? É verdade, cara. É uma lição para muitos gestores. E assim, e uma das coisas mais interessantes que a gente tem que levar em consideração, isso, gente, não é só na escola pública, não, tá certo? É na escola privada. A Carol aqui dá aula lá no UFC para os meninos. A gente tem que levar em consideração o que está por detrás de tudo isso, né? Não é só a pandemia, é a casa, né? Nem sempre ele tem a oportunidade, como estou eu aqui, como estão vocês aqui, de ter esse silêncio para poder fazer uma live. Às vezes o menino está ali, tem muita gente em casa, as casas são pequenas. Ou o aluno nem sempre tem um quarto sozinho, né? Então, tem horas que ele vai se estressar e ele vai dizer assim, eu não vou fazer nada não. A gente até meio que assusta, né? Mas a gente precisa acolher essa criança, acolher esse adolescente, tá certo? Tanto da escola pública, que é o nosso carro-chefe, como a escola particular, porque a gente tem as duas realidades, né? A Viviane dizendo assim, a Virgínia tem experiência e muito a contribuir. Com certeza. Muito a contribuir. Por isso que É a não vamos ficar só em uma live. minha coach linda, Viviane Veras, né? Eu Isso, estou a coach. acompanhando aqui o meu Google, por isso que eu perguntei se estava indo tudo bem. Tá, tem um monte de gente, tá certo? Conversando. E detalhe, viu, gente? Tem um monte de coisa aqui que eu anotei, porque eu gosto muito de anotar, né? Enfim. Mas aí eu queria, dentro de uma. A gente já deu uma situação prática aqui, mas eu queria, dentro de uma situação prática, né? Mas a relação não necessariamente com o aluno, com a gente, com o professor, né? A gente, enquanto gestão, porque a gente precisa cuidar dos professores também. Não está sendo fácil, e é uma das coisas que a gente sempre diz, né, Virgínia? Antes a gente saía de manhã para trabalhar, enfim, né? Passava o dia inteiro na escola, tinha nossas demandas e tudo. Hoje, a gente tem uma demanda, muitos de vocês que estão aí, tem uma demanda de trabalho, que é o famoso trabalho remoto, né? Porque não é home office, a Carol vai concordar comigo, não é home office, se chama. A gente está em trabalho remoto, mas a gente tem um trabalho tão grande por detrás. Muitos dos nossos professores são pais, né? São também filhos, cuidam dos pais, enfim, e precisam dar dessa demanda. Eu queria esse exemplo prático, assim, do nosso cotidiano. Tem uma citação, eu até marquei aqui no meu livro, que a gente precisa prestar atenção à necessidade do outro. E não fixar
no que o outro está pensando de mim. Vou dar um Pronto. exemplo, né? Aí a gente volta no se despir. Quando um colega, um professor, chega para mim e diz: eu não vou conseguir postar nada hoje do que a gente combinou. Eu não vou conseguir. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o senhor está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Porque tem algumas previsões, né? E aí, é nato do ser humano, a gente já pensa, poxa, ele não preparou o material, né? Deve ter acontecido alguma coisa, mas assim, quando a gente se isenta de qualquer julgamento, é se isentar de qualquer julgamento mesmo. Mesmo. Naquele momento, é um profissional que viu na gestora, e não é fácil ver a gestora uma amiga, viu? É É verdade. toda uma construção, né? A Patrícia às vezes se surpreende do relacionamento que a gente já tem na escola, mas assim, é você ver o outro como ele é. Ele está ali com uma necessidade e ele me procurou para ajudá-lo. Então, professor, o que é que eu posso lhe ajudar? Isso. Então, ele estava com a tarefa feita, só que ele tinha uma demanda pessoal no momento que ele tinha que postar. Não tem problema nenhum, me passa o arquivo e eu coloco o arquivo. Simples. Então, Isso. quando a gente se isenta de julgamento, olha quantas quebras de relações a gente evitou. Então, a nossa conexão se fortaleceu. Ele, primeiro, teve a certeza que ele pode contar com a gente. Isso quando eu digo a gente, porque é um grupo muito coeso. Eu, Patrícia, Nete, e a gente se completa, né? Vou dar um exemplo. E Patrícia vivenciou isso. Eu acho que ela até se emociona quando a gente coloca o exemplo. Tinha que pegar o tal do cartão alimentação. Quem é do Estado sabe disso, né? E aí, Patrícia está entrando agora, minha amiga há tempos, mas está entrando agora como coordenadora. Né? Então, ela não me conhecia enquanto gestora. E aí, eu já disse, tanto para ela como para a Nete, ficam as duas em casa. Eu só tenho Foi. 300 alunos, eu vou sozinha. A Patrícia tem idoso em casa, que são os pais, mora com os pais. E a Nete mora muito próximo ao pai, e a mãe, e é quem está dando suporte. Então, eu disse, fica, eu vou. A gente organizando o horário rápido. Então, assim, a gente precisa se despir, mas se despir com compaixão, com o coração verdadeiro, entendeu? Sem aquele sentimento de que, poxa, o outro tá me fazendo de besta, poxa, eu tô trabalhando mais do que o outro. Não é isso. E eu acredito que nesse momento, nós, educadores, nós sairemos mais fortalecidos. Com As certeza. conexões que estão sendo construídas à distância, elas são conexões que vão perdurar para a nossa vida toda. Então, assim, eu brinco muito. Ou você melhora agora, o meu filho, você não tem mais jeito como ser humano. Certo? Não Você tem volte mais jeito. porque não tem condições. Hoje eu vi até uma analogia muito bacana com relação à Arca de Noé. Né? Como se a gente Ah, eu achei o tivesse máximo. preso, tentando ajeitar essa espécie, tentando restaurar o que tem de bom no coração de cada um. Então, assim, a nossa função é essa, que é a função Virgínia que vai para além. Não é a Virgínia a diretora, não é a Virgínia a professora, não é a Virgínia a colega de trabalho, como eu para as meninas, né? E aí eu acho que a Viviane ainda está aí, que é minha coach, uma amada, aprendi muito com ela também. Mas, assim, a gente tem um propósito aqui que é muito maior. A gente precisa fazer as pessoas felizes. A gente não Com nasceu para certeza. coisa, não, meu povo. A gente nasceu para ser feliz. Então, a gente não pode ficar atrapalhando essa conexão, não. A gente precisa colocar essa comunicação para fluir. Né? É isso. Com certeza. E uma das coisas, para quem não está entendendo, gente, que a gente fala de postagem, né? Postagem, postagem.
E para quem não está entendendo, a gente está tendo aulas remotas, não é EAD. A EAD ela é completamente diferente, depois a gente pode até explicar isso para vocês. A gente está tendo aula remota, que é bem diferente. E no nosso caso, a gente faz postagens. Hoje a gente tem uma sala de aula virtual, né? A gente está apresentando os professores essa sala de aula virtual, muito devagar. Isso, detalhe, a Virginia disse, não, a gente vai aprender, tá certo? A mexer para depois passar para os professores, para depois passar para os alunos. E aí é nessa sala de aula que a gente vai, tem o Meet, né, que vocês conhecem, que os professores postam as atividades com os alunos. Então a gente fala de postar porque eles colocam lá, e a gente também tem o grupo do WhatsApp, que é onde as atividades que os professores estão ali direto com os meninos, né? Olha, a gente é muito próximo do aluno, né? Não tem esse distanciamento não, pelo contrário. Então, para quem não está entendendo, é isso. A gente está colocando as postagens, não só eu, quanto a Virgínia e a NET, todos nós participamos de todos os grupos do WhatsApp com os meninos. A gente está em todas as salas. É a professora metida, né? Mas na verdade não é isso. A ideia é que a gente se aproxime cada vez mais desse tempo tão difícil, né? Porque está sendo difícil para a gente, mas também está sendo difícil para eles, para todos os nossos alunos, independente da escola pública quanto da escola privada. Então, quando eu entro no meu grupo de WhatsApp com o meu aluno da escola privada, que eu digo, tá tudo bem, né? Eu quero saber se vocês estão bem. Olha, a atividade é o segundo plano, né? Tá todo mundo bem? Aí conta uma piada besta que ninguém entende. E a gente vai, né, fortalecendo as relações, porque a gente vai voltar. Mas até lá as relações têm que ser fortalecidas. Tá certo? E aí, vamos lá. Vocês estão gostando, gente? Aí, gente, ó, só coisa boa, viu, Virginia? Só E olha coisa o tempo, boa. hein? E olha o tempo, que a gente colocou em 30 minutos. Olha, Faltam já 5 tô... minutinhos só. Então, A gente vai fazer 40, tá certo? A gente vai fazer 30, mas a gente vai fazer 40, tá certo? E aí, eu anotei aqui uma frase que tu disseste pra gente, que eu achei muito massa, tá certo? Eu vou anotar aqui, eu queria que você, eu vou falar, mas eu queria que você, com o seu jeito, falasse para as pessoas, porque da forma como você falou, se tocou a gente, sabe? Quando você disse assim, não posso acolher como algo pessoal. Você disse agora também, não foi? Não posso personificar a dor do outro. Você é, lembra que você disse isso? Não é, posso personificar a dor do outro. é. E, Aí eu queria que gente, você transmitisse para os outros, para as pessoas. vezes, muitas vezes, isso foi um dos encontros que a gente está tendo com os estudantes, né? E vou só situalizar, colocar a situação que Isso. veio essa minha fala. Uma aluna ficou muito chateada e aí explodiu no grupo, explodiu com todo mundo. Mas aí ela explodiu porque o coração dela estava cheio. Quando eu digo que a gente não precisa personificar, isso a gente amplia para todas as situações da nossa vida. Isso. Teve essa situação pontual com a aluna e um dos profissionais que estava no grupo achou que aquela mensagem era para ela. Eu não posso personificar. Eu não posso acolher para mim uma que não é minha. Essa dor é dela. Então, eu não posso me culpar. E aí eu preciso tirar todas esse peso das minhas costas, porque eu apenas vou acolher. Mas eu não posso me responsabilizar. A gente, enquanto profissional da educação, a gente não pode se apropriar dos problemas dos nossos alunos, porque já tem problema demais, né? Então, muitas das dores dos profissionais de educação é por conta disso. É fácil? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente. E olha que eu escuto. No presencial, a minha sala, eu nem fecho a porta. Nem Minha fecha a porta, é sala é verdade. diariamente aberta. Mas eu já consigo acolher sem personificar. Essa é a sua mágoa. Essa mágoa não é minha. E aí a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente não personifica, a gente não terceiriza.
que é o que acontece demais também. Eu acolho uma dor no meu ambiente de trabalho, internalizo essa dor, personifico e estouro na minha casa, com quem não tem nada a ver com a história. Então, se a dor já não é nossa, imagina você terceirizar com o marido, com a esposa, com a melhor amiga, né, com a diarista. Então, imagina a loucura que vai ser. Outra situação muito prática que a gente vivencia agora na quarentena, todo mundo nas redes sociais. Alguém faz uma postagem do ponto de vista dela. Ela está expondo aquela mensagem. E eu, enquanto interlocutor, foi colocado na rede. Eu personalizo, eu personifico. Ah, não. Tá vendo aquela mensagem ali? Ah, foi pra mim. Foi pra mim, eu tenho certeza que foi uma indireta, que foi pra mim. E aí eu já coloco um comentário, e aí eu já curto, eu discuto, eu compartilho, eu printo e passo pro terceiro. Gente, o que a gente está produzindo de lixo emocional, vocês não têm ideia. Então, assim, a gente acaba fortalecendo as nossas mágoas, a gente acaba fortalecendo as nossas dores. Então, a gente precisa ter muito cuidado em como a gente escuta, o que a gente lê, né? E aí a gente se preocupa muito com saúde, né? Numa vibe já há alguns anos de me preocupar com a minha saúde. A minha saúde é minha prioridade. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a nossa imunidade. Nesse momento, principalmente. Qual é o sentimento tóxico que a gente está gerando aí? Né? Então, a partir do momento, isso é energia. Então, eu preciso o quê? Limpar meu coração quando eu for acolher, quando eu for ouvir, e uma das tarefas de casa. Vamos tentar personalizar, personificar e nem se apropriar da dor do outro. A dor do outro é do outro. A nossa vida vai ter que continuar. Aí a gente faz as perguntas. Posso te ajudar? Estou percebendo que você não está bem. Você está precisando de alguma coisa? De repente ele não vai estar precisando de nada ou ele não vai conseguir externar que está precisando. Mas pelo menos deixou o canal de comunicação aberto. É mais ou menos. E não imagina o quanto o nosso coração ele fica em paz, né? Quando a gente diz, o que é que eu posso te ajudar? Né? Então, ou então só escutar, deixa a pessoa falar, né? Deixa ela falar e a gente escuta e a gente tem respeito pela fala do outro e vai fazendo aos poucos isso, o nosso coração fica em paz. Principalmente em época de quarentena, o quanto a gente não tá aí cheio, né? E quantas pessoas também não têm aquela mania de ir lá no post do outro e ter que comentar, né? Na rede social, não. E aí eu aprendi muito a duras penas, assim, gente, não tá valendo, eu não vou comentar, né? Eu só vou comentar se for para ser, ó, bom pro outro, né? Se for para ser bom para mim, porque a gente é muito espelho. Então, assim, a gente tem que liberar esse coração, né? Liberar, assim, é despir mesmo, é deixar o coração vazio. Mas vazio de coisa ruim e cheio de muita incompreensão, né? A gente precisa disso, porque a gente lida com outros também, tá certo? Virgínia, tem uma menina que diz assim, vou ler aqui, tem muita coisa, viu? Mas aí eu vou ler porque o pessoal tá reclamando que vai terminar. Oh, meu Deus, vai dar certo, gente. Vai dar certo, gente. É sinal que o tema foi bom. Diz assim, ó, a Débora ela foi minha aluna na época que eu dava aula no EJA, né? Diz assim, Paty, para nós do EJA está sendo super difícil se adaptar a receber e enviar as atividades, né? Que é o plano que a gente está... Já é um tema que a gente pode combinar de conversar essa possibilidade com esse estudo remoto, né? Porque a gente se organizou de uma forma. É o perfeito? Não, né? Mas a gente... É uma pergunta que vai ficar para um próximo tema. Tá certo? Mas aí eu já digo para sua aluna. Débora. Para Débora. Débora, não fique com isso preso no coração. Diga o quanto está sendo difícil para você.
Diga o quanto é difícil, diga para a diretora, diga para a coordenadora, diga para a professora que você está mais próximo. Externe que está sendo complicado. Porque, Isso. às vezes, o olhar do outro é um olhar que está tudo muito lindo. Ainda tem gente que está vivendo o mundo encantado da pandemia. Sabe? Acha que todo mundo tem internet, que todo mundo tem notebook, que todo mundo tem celular de ponta. E vocês precisam sinalizar isso. Digam. Se tem alunos na escola que tem notebook, que tem Wi-Fi, massa. Mas sinaliza a quantidade que não tem, porque a educação ela precisa ser democrática. Então, eu tenho estudante na escola particular que eu dou aula, que eles não conseguiram fazer minha redação porque eles não tinham impressora. Eles não tinham como imprimir. Então, assim, a gente trabalha no campo do ideal. A gente pressupõe. Lembra quando a gente começou a conversar, eu e a Patrícia, naquela perspectiva do juízo de valor? Então, eu tenho essa moldagem, né? Como se tivesse tudo muito lindo. Outra perspectiva, Débora, também, e a gente, enquanto professor, compartilha com você. Tem colegas professores que também não têm um notebook, que está se virando, que teve que comprar, que teve que investir no equipamento, que só tinha internet 4G, Isso. passava na escola, e teve que investir em um plano com internet para casa, né? Mas o que é que acontece? O gestor, ele não vai adivinhar. A gente precisa, de uma maneira, colocar o quanto está sendo difícil para a gente. O quanto é difícil para mim. Então, não espera que o outro faça uma leitura da tua situação. Ah, mas a minha diretora já era para saber. Não, ela não era para saber. Você precisa dizer, tá bom? E aí, se você não tiver coragem, pede a Patrícia que ela diz. Digo mesmo, a hora você não diga. A Carol tá dizendo assim, ó, eu vi professor pedir demissão por conta disso. Por conta dessa pressão que a gente está sofrendo. É verdade. É verdade. E assim, às vezes, Carol, os gestores, eles não têm noção das fragilidades emocionais dos professores. Parece que é todo mundo assim, meio super-homem, Mulher Maravilha, sabe? Os nossos superpoderes do profissional da educação. Não. Tem muito professor com crise de ansiedade, sim. Tem muito professor que está sendo muito complicado financeiramente, né? Então, assim, são situações que a gente precisa trabalhar essa empatia, a gente precisa trabalhar esse julgamento, principalmente o não julgamento. Porque quando a gente julga, a gente deixa aberto o canal de violência. Pronto. Então, por trás de todo julgamento, eu estou sendo extremamente violenta. Se eu julgo o meu aluno que não fez a tarefa porque ele é irresponsável, não é a situação da Débora, que não tem um celular bom, que não está conseguindo abrir os arquivos, que não está conseguindo acompanhar o grupo do WhatsApp, ou não está conseguindo entrar na conexão que a escola está utilizando, né? Quando eu julgo o meu professor sem saber a história de vida dele, eu abro um canal de extrema violência. O meu profissional da educação, ele não é irresponsável. Ele pode não dominar. Quem foi que participou na graduação ou fez uma especialização de como é que a gente filma? Como é que a gente grava? Como é que a gente faz essas lives, essas coisas, né? Porque se nada der certo para mim, eu sou blogueirinha agora. Já tá tudo certo. Já combinei com a Patrícia. Combinei, já combinei meu tripé aqui com a minha luz. Tá tudo certo. Mas assim, a gente precisa abrir mão do julgamento. Eu não posso julgar. E isso serve com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, serve com os nossos pais, com os nossos vizinhos. Eu não posso julgar.
julgamento abre um canal de violência. Abre um canal de violência. E, gente, a nossa live está acabando. Na verdade, ela já passou do tempo, né? Porque são muito do tempo. Mas a gente está muito feliz que vocês gostaram da temática. Conversar com a Virgínia todos os dias é assim. E a gente vai ter essas lives toda terça e toda quinta, tá certo? A Virgínia também vai voltar várias vezes, afinal de contas o projeto é nosso. A gente vai ter muitas mulheres maravilhosas aqui durante esse mês de maio. Esse mês de maio o projeto Agora São Elas, ele vai perdurar até junho também, né? A gente vai tá no Instagram inicialmente, mas depois a gente vai ampliar para o YouTube. É um sonho nosso, Virgínia, né? Sonho nosso que a gente vem tentando aí como é que a gente pode fazer, de abrir mesmo para os alunos. Conhecesse e que eu passasse a trabalhar com a Virgínia e que a gente começasse a entender isso através da prática dela, que eu acho extremamente importante, né? E eu vivia pedindo a Deus assim, gente, eu quero muito conhecer essa prática restaurativa, eu quero muito conhecer na prática como lidar com o meu aluno, e eu estou vivenciando isso de pouquinho, né? Com a Virgínia. A gente logo em meio a uma pandemia, né? Mas a gente está dando certo. Tá certo? A gente vê muitas práticas aí. Hoje a gente roteiriza, inclusive, até as atividades com os meninos, né? Precisa de um roteiro, precisa apresentar, porque é um cuidado. Eu acho que isso é uma forma de empatia, né? Quando a gente, assim, calma, dá para fazer menos, né? Dá para cuidar mais deles um pouquinho. Quer falar mais alguma coisa para a gente se despedir? Isso. Eu vou salvar, viu, gente, essa live. Isso. E o mais agradecer, né? O Águas São Elas, com uma proposta muito bacana. E aguardem, porque só vem gente boa, só vem gente bonita e competente. E queria agradecer muito, Patrícia, pela conexão, por tudo, pela empatia. E deixar o recado para vocês, para quem está assistindo e para quem vai assistir depois. Repassem aí, deem um toque para quem não conseguiu assistir, vai ficar 24 horas gravado, né? Mas que a gente consiga ter essa escuta, trabalhar essa escuta. E aí, quem quiser, quem tiver curiosidade, quem quiser o livro PDF, entre em contato, manda uma mensagenzinha aí para mim ou para a Patrícia, e aí a gente encaminha o arquivo do livro em PDF para vocês. Tá joia? E é isso. Se cuidem, cuidem de si, cuidem do outro, sejam prioridade. Usem máscara, vai dar certo. Acho que falhou um pouquinho para mim. Falhou um pouquinho para mim, mas não tem problema não. Certo? Então a gente vai salvar essa live para vocês. Tá certo? Ela vai ficar aqui. A Virgínia teve que sair porque falhou um pouquinho a live para ela. Tá certo? Eu vou salvar essa live e vocês podem, inclusive, gente, indicar temas que aí eu vou buscar mulheres qualificadas, que eu sei que a gente tem um monte aí, tá certo? Mulheres extremamente qualificadas, para que a gente possa debater vários temas. Eu juro que eu vou estudar sobre cada um dos temas. A gente vai ter live toda terça e toda quinta, tá certo? Sempre às 18 horas. Eu espero vocês. Beijo para todo mundo. Beijo a quem comentou. Beijo. E eu espero vocês até a próxima. Tchau!